Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos estudar como fazer a distribuição de frequências, inclusive como fazer a distribuição de frequências no Excel, tá? Então esse é o objetivo do vídeo. Para fazer isso nós vamos usar esse exemplo aqui de um gerente de uma agência bancária que percebeu que alguns clientes estavam reclamando do tempo que eles demoravam para ser atendidos. E a partir disso o gerente resolveu fazer uma pesquisa levantando o tempo que o cliente esperava na agência até que fosse atendido. Então ele coletou os tempos, né, em minutos desse período de espera dos clientes e foi anotando. Então nós encontramos aqui 23 minutos, 12 minutos, 16 minutos, 19, 10, 14 minutos, 7, 8, 19 e assim até o final da tabela. Então cada tempo aqui é o tempo que um cliente demorou para ser atendido. Então nós temos aí, a partir desses dados, nós vamos criar uma distribuição de frequência. O que é a distribuição de frequência? É a distribuição desses números, desses tempos de espera em classes. Tá? Então é um recurso da estatística para nós dividirmos em classes esses números e que a gente consiga adotar então o valor da frequência. Então, qual frequência de tempo aconteceu em uma determinada classe? Para fazer esse cálculo, a gente precisa primeiro, eu vou apagar aqui, ó. A gente precisa primeiro determinar qual é o maior valor que nós encontramos aí nesses dados que foram levantados pelo gerente, tá? Então, o maior valor, no caso desses dados que estão aqui, ele é de 36 minutos. Mas se você tiver uma massa de dados muito grande, talvez você tenha dificuldade em encontrar, ou talvez você possa até errar o valor, né? Você pode esquecer um valor ou não prestar atenção. O Excel tem uma fórmula que ele chama de máximo, que é uma fórmula que exatamente vai procurar o valor, ou o maior valor, dentro do conjunto de dados. Então eu vou escolher aqui máximo entre A7 e P9, e a partir desta fórmula aqui nós vamos encontrar o valor de 36 minutos, que é o tempo máximo que um cliente esperou. Nós também precisamos encontrar o menor valor. O Excel também tem uma fórmula que é o mínimo. Eu já sei que são 7 minutos porque eu consigo perceber aqui, olha. São 7 minutos comparando os outros dados, mas vamos fazer com a fórmula do Excel. Igual a mínimo entre A7 e P9. Então, o maior valor, ou o maior tempo que um cliente esperou foi de 36 minutos. O menor valor foi de 7 minutos. O meu N é igual a 48 clientes. Eu já sei disso, mas eu também posso pedir para o Excel contar para mim. Então, vou colocar aqui, ó, igual a contar. Conte ponto valores, na verdade. É uma fórmula do Excel que você usa para contar os valores que estão em um determinado intervalo. Eu também vou contar os valores que estão entre A7 e P9. Tenho 48 dados ou 48 clientes aqui com os respectivos tempos de espera. Eu preciso calcular a amplitude. A amplitude é igual ao maior valor menos o menor valor. A minha amplitude é de 29 minutos. Então, entre o cliente que esperou menos e o cliente que esperou mais, eu tenho uma amplitude de 29 minutos. Eu vou adotar aqui, gente, um número de classes igual a 6. Depois eu vou explicar para vocês como descobrir esse número de classes. Mas aqui para o exercício, para o efeito do exercício, eu vou colocar aqui igual a 6. Qual vai ser o intervalo de classes? O intervalo de classes, ele é a minha amplitude dividido pelo número de classes que eu escolhi. Então,
29 é a minha amplitude, 29 minutos, dividido por 6 classes que eu escolhi aqui. Se eu dividir 29 por 6, eu vou encontrar 4,83. 4,83, arredondando, eu vou arredondar para 5, porque os meus dados estão todos arredondados para o número inteiro. Então, eu vou colocar 5. Então, o meu intervalo de classe vai ser de 5 minutos. Eu vou colocar aqui, ó. Intervalo o meu intervalo de classe vai ser igual a 5 minutos. E aí, a partir desses dados, eu vou construir a minha distribuição de frequência. Para construir a distribuição de frequência, eu preciso determinar o limite inferior e o limite superior. O meu limite inferior da primeira classe ele é igual ao menor valor. Eu vou repetir aqui o 7. A minha classe não tem 5 minutos, ou um valor de 5, então eu vou colocar aqui 7 mais 5, 12 minutos. Então a minha primeira classe ela começa com 7 e termina com 12. Eu vou repetir o valor aqui, ó. 12. E vou somar mais 5, porque o intervalo de classes é de 5. 12 mais 5, 17. Repete o 17. 17 mais 5, 22. Repete o 22. 2 mais 5, 27. Repete o 27. 27 mais 5, 32. Repete o 32. 32 mais 5, 37. Então, esses são os nossos intervalos. Agora, um ponto importante que a gente precisa saber e conhecer é que no limite superior, o 12 não entra. Então, quando nós realizarmos a distribuição de frequência, a gente vai ver que o 12 não vai entrar. Na primeira classe, ele entra na segunda. Então, o 12 não entra na primeira classe, o 17 não entra na segunda classe, o 22 não entra na terceira, e assim por diante. É uma regra que ele está estabelecendo aqui. Então, o 12 vai entrar no limite inferior, ele não entra no limite superior. Agora, qual é o nosso objetivo? Com esses dados aqui, eu vou distribuí-los nas frequências que eu tenho aqui no Excel. Então, eu vou colocar aqui, olha, eu vou fazer um primeiro exemplo manual. Então, eu vou até trocar aqui a cor, para chamar a atenção de vocês. O primeiro método de fazer essa frequência é o método manual. Escolhendo ali onde colocar cada número. Então, o 23, por exemplo, ele entra em qual classe? Ele entra entre o 22 e o 27. Eu vou colocar aqui um símbolo representando o 23, porque ele entrou nessa classe aqui. O 12, ele entra na primeira? Não, ele entra na segunda. Então, eu vou colocar aqui. O 16 entra nessa daqui, então vamos colocar aqui. Ó. O 19, ele entra nessa daqui, então vai entrar aqui. O 10, ele entra nessa daqui. O 14 entra nessa. O 7, na primeira. 8, na primeira. O 19, na terceira classe. O 21 entra nessa classe aqui. O 20 entra nessa classe aqui. O 23 vai de 22 a 27. Aqui, já fiz esses valores aqui. Vou até marcar aqui com uma outra cor, para saber que eu já fiz aqui. Ó. O 16, ele entra aqui. Ó. Então, em 2,16 eu já vou colocar 2 traços aí.
O 36 entra aqui, vou colocar um traço aqui. O 13, ele entra aqui. O 14 também entra nessa classe. O 30 entra nessa classe. O 11 entra nessa classe, na primeira. O 19 entra nessa classe aqui, na terceira. Entra nessa classe aqui. O 16 entra nessa classe. O 23 entra nessa classe aqui. O 28 entra nessa classe aqui. O 33 entra nessa classe. O 36 entra nessa classe também. E o 35 também. O 22 entra nessa classe aqui, ó. Ele não entra na terceira, ele entra na quarta classe. O 30 entra nessa classe aqui. E o 10 entra nessa classe aqui. O 17 entra nessa. Tá fechado. A segunda ele entra na terceira. O 30 entra nessa classe aqui. E o 21 entra nessa classe aqui. Vamos marcar aqui, ó. Nós já fizemos esses daqui. O 15 entra nessa classe. O 22, aliás, o 28 entra nessa classe aqui. E o 16 entra nessa classe aqui. O 12 entra nesta classe. O 35 entra nessa. E o 16 entra nessa aqui. O 18 entra nessa daqui. O 10 entra nessa aqui. E o 20 entra nessa daqui. O 25 entra nessa classe. O 21 entra na classe anterior. E o 14 na classe anterior. Falta o 20, que entra nessa classe. O 16 entra nessa. Nessa daqui. Então, tudo isso que nós fizemos pode, primeiro, causar algum erro, porque eu posso colocar numa classe errada. E também o trabalho de ficar colocando aqui. Aqui eu tenho 48 dados, eu não demorei muito para fazer, mas se eu tivesse, por exemplo, 300 informações, 300 dados aqui para colocar na frequência, já ficaria, demoraria mais tempo. E aí eu conto aqui as frequências, então eu vou criar uma fórmula aqui, o conte.valores eu vou usar. Aliás, aqui eu vou usar o número de caracteres. Quantos caracteres tem aqui dentro, que é a minha frequência. Então, a minha frequência aqui, ó, ela foi de 7 no primeiro, 14 no segundo, 11 no terceiro, 5 na quarta classe, 6 na quinta classe e 5 na sexta classe. Se eu somar isso aqui, tem que ser igual a 48. Vamos somar para 48. Então, a gente conseguiu colocar todos os números dentro das classes do jeito que a gente queria. Mas vocês perceberam que o processo ele é manual e sujeito a erros. Então, a gente podia ter errado aqui um número que pode ter acontecido. Como a gente consegue fazer isso aqui de uma maneira... Será que o Excel não consegue
capturar os dados aqui e encaixar aqui para gente. Na verdade, o Excel ele tem não uma, mas algumas maneiras de fazer isso. Para fazer isso, eu vou copiar aqui, ó, as minhas classes, porque agora eu vou fazer com a fórmula. Uma das maneiras de fazer é com a fórmula, tá? Então, o método do ponte.sys. O que é o ponte.sys? É uma fórmula do Excel que vai contar para mim os valores em determinado intervalo. Então, essa frequência, ela já vai sair para mim automaticamente usando uma fórmula aqui. Então, eu não vou precisar fazer essa contagem aqui, porque já vai sair aqui para mim. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma fórmula que eu vou pedir para a fórmula o seguinte: verifique para mim quem é maior do que 7, maior ou igual a 7 e menor do que 12. Dentro desse intervalo aqui. Então, eu vou pedir para o Excel fazer o seguinte, olha, eu vou até aumentar aqui, para a gente escrever a forma que todo mundo conseguir enxergar bem a fórmula que nós vamos fazer. Então, eu vou fazer aqui, olha, eu vou colocar o igual, ponte.sys. Qual é o intervalo que eu estou procurando? Eu estou procurando nesse intervalo aqui, ó, dos meus dados, que é do A7 até o P9. Bom, do A7 até o P9, esse é o intervalo 1. Qual é o critério que eu vou usar agora? Eu quero que ele pegue para mim só os números maiores ou iguais a 7. Porque o que entra no limite inferior é aquilo que é maior ou igual a 7. Então, o maior ou igual a 7, eu vou colocar aqui, entre aspas duplas, tudo aquilo que for maior ou igual a 7. Vou fechar aspas duplas e colocar ponto e vírgula. Porque agora eu vou pedir para o Excel colocar outro critério. Eu quero tudo aquilo que é menor do que 12. Mas eu não vou colocar menor ou igual a 12. Eu vou colocar só menor do que 12. Porque eu não quero que ele pegue para mim o que é 12. Eu quero que ele pegue o que é menor do que 12. Então, intervalo, critérios 2. Eu vou colocar o mesmo intervalo de A7 até P. Só que eu vou falar para o Excel o seguinte, olha. Eu quero agora que você pegue para mim só aquilo que for menor do que 12. Fecha. Fecha aqui, porque eu só tenho dois critérios. Eu tenho o critério quando ele é menor do que 12, não é menor ou igual, é menor, porque eu não quero que o 12 entre aqui, e eu quero que seja maior ou igual a 7. Eu vou copiar isso aqui, ó, porque eu vou colocar ali do lado. Olha só o que ele fez. Ele trouxe para mim exatamente quem? O 7. A frequência é igual a 7, ou seja, eu tenho 7 clientes que esperaram entre 7 e 11 minutos, né? O limite superior não entrou aqui, ó. Ficou fechado para o 12. Então, olha como eu fiz a fórmula. Conta, ponto, conte.sys, intervalo, e qual é o critério? Intervalo, repete o intervalo e coloca o critério aqui. Ele vai contar para mim. Aí eu vou fazer a mesma coisa no segundo. Só que agora o que eu vou mudar? Eu quero tudo que seja maior ou igual a 12 menor do que 17. Eu não preciso reescrever toda a fórmula. Eu posso copiar primeiro, ó, só coloco o igual na frente. Vocês viram? Por isso que eu copiei aqui, ó, para ficar mais fácil para mim. Ó. Peguei, selecionei aqui, dei um Ctrl C, coloquei o igual, copia a fórmula e troca. Olha, aqui não é 17. Eu quero tudo que é maior ou igual a 17, tudo que é menor do que 22. Não entrando 22. Vou colocar o igual de novo. Ó,
igual, copia, o 22 fica aqui, e aqui é o limite superior. Quem é o meu limite superior? O 27. Coloco o 27 aqui, igual, coloco 27 maior do que 27, menor do que 32. 32, 37. Olha só como está batendo os valores. 7, 7, 14, 14, 11, 11, 5, 5, 6 e 5. Se eu somar aqui, 48. Então, a minha frequência já está calculada. A minha frequência foi feita utilizando a fórmula do Conte.Cs. Para não fazer o quê? Para não ficar contando um por um. Para não contar um por um, eu simplesmente uso o Conte.Cs. Aqui, eu até deixei essa caixinha aqui, ó, eu vou usar aqui, ó, para deixar para vocês aqui o Conte, o detalhe aqui, ó, do Conte. Fórmula Conte.Cs. Olha como é que é a fórmula do Conte.Cs aqui, ó. Na primeira célula, eu fiz assim. Qual é o significado disso? O significado é que eu vou só pegar valores maiores ou iguais a 7 e menores que 12. Lembrando que o 12 não entra, porque é menor do que 12 e o 12 não entra nesse intervalo. Então a explicação está aqui. Tem um outro jeito de fazer? Tem outra forma de fazer. Vamos colocar aqui embaixo. Vamos fazer com outro método agora. Além do método do Conte.Cs, eu posso usar a fórmula da frequência, que foi a que eu expliquei em sala de aula. Vou usar aqui, ó, o método da fórmula da frequência. Como é que funciona a fórmula da frequência? A fórmula da frequência é assim. Eu vou apagar aqui, ó, e vou jogar essa coluna para cá. A fórmula da frequência, eu preciso passar para o Excel exatamente onde ele vai parar de pegar os valores. Tá? Então, eu vou ter que colocar aqui uma outra coluna e eu vou fazer aqui para o Excel essa determinação para ele de onde ele vai pegar. Então, essa aqui é uma coluna auxiliar do cálculo. Coluninha para ajudar na fórmula da frequência. Deixa eu trocar aqui a cor da fonte. Pronto. Então, gente, isso aqui é uma coluna auxiliar, tá? O que eu vou fazer? Eu vou ter que falar para o Excel o seguinte, ó, na fórmula da frequência eu tenho que dizer para ele que eu não quero que ele pegue o 12, eu quero que ele pegue de 7 a 11. Então eu vou fazer aqui, ó, igual 12 menos 1, porque é só para ele pegar. Na fórmula da frequência eu tenho que colocar para o Excel de fato qual é o limite superior. Então eu já estou falando para ele aqui, ó, que o meu limite superior ele é de fato o 11, o 16, o 21, o 26, 31 e 36. Então isso aqui é só uma coluna auxiliar do cálculo da fórmula da frequência. É outro método, ó, eu ensinei para vocês o método manual, que é de encaixar os valores nas suas classes. Tem o método do Conte.Cs, que você pode usar a fórmula do Conte.Cs e você pode usar também esse método aqui, que é a fórmula da frequência. Então, na fórmula da frequência, o que eu vou fazer?
Para fazer a fórmula da frequência é uma fórmula matricial no Excel. Para a gente fazer a fórmula da frequência, a gente tem que fazer o seguinte, ela não é uma fórmula difícil de fazer. A primeira coisa que eu faço, o primeiro passo é selecionar toda a área, o intervalo de células que eu quero colocar aqui, as minhas distribuições de frequência. Tendo selecionado aqui, ó, na primeira célula eu vou apertar o igual. E vou digitar frequência. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou falar para o Excel, ele precisa de duas informações. A fórmula da frequência ela precisa de duas informações. Ela precisa da matriz dados e da matriz bin. O que é a matriz dados? É onde nossos dados estão. Nossos dados estão aqui em cima, de A7 até P9. Então eu vou colocar aqui, ó, de A7 até P9. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou colocar para ele a matriz bin. Quem é a matriz bin? Matriz bin é a matriz da coluna auxiliar aqui, ó, com o limite superior que eu vou falar para o Excel, que é de 11 a 36 aqui. Então, na frequência, na fórmula da frequência, eu vou dizer para ele qual é o intervalo dos dados e qual é o meu limite superior. Agora, eu não posso apertar Enter. Se eu apertar Enter, vai dar um erro. Ele não vai calcular tudo para mim. Na fórmula matricial, eu tenho que apertar o Shift, o Ctrl e o Enter. Então, eu tenho que deixar pressionado o Shift no teclado do computador, Shift, Ctrl, Enter, tá? Eu vou apertar aqui, ó, Shift, Ctrl, Enter. Olha o que ele fez. Ele já colocou para mim aqui a frequência. E está exatamente igual à frequência que nós fizemos pelo método do conte.sys e também do método manual que eu fiquei encaixando. Então, eu posso usar o conte.sys ou posso usar, então, a fórmula da frequência. Eu vou até deixar aqui um aviso para vocês, na fórmula da frequência, para que você lembre do seguinte, ó, fórmula da frequência. Fórmula da frequência, você tem que colocar a matriz dados, né? Então, a minha matriz de dados. A matriz dados, ela é de A7 até P9, nesse exercício aqui, nessa planilha. E a matriz bin, ela vai de G, na verdade ela vai de F41 até F46. Os intervalos dos dados aqui, ó, os meus limites reais superiores aqui, ó. E depois disso, depois de fazer isso, você vai não esquecer, né, de apertar o Shift mais Ctrl mais Enter para a fórmula. Com isso você termina, né? Depois é só você fazer a frequência percentual, né? Lembrando que a frequência percentual nós já fizemos em outra aula, mas só para a gente lembrar aqui como é que é a frequência percentual. Aqui mesmo. Frequência percentual. F percentual aqui. Eu preciso do valor total, né, de dados que eu tenho. E eu vou fazer aqui cada um dividido pelo total. Então, 7 dividido pelo total. 14 dividido pelo total. E assim por diante. Eu posso travar aqui o total, né? Eu posso vir aqui na fórmula primeiro, o G47 eu travo, F4, trava.
e aperto o percentual aqui em cima para passar para percentual. Eu já sei qual é o percentual dos valores aqui. Então, eu sei que os meus clientes, né? Se eu somar essas três classes aqui, por exemplo, olha, eu sei que 67% dos clientes, ó, igual a soma, se eu somar aqui, ó, os meus clientes, eles esperam entre 7 e 22 e 21 minutos, né, se eu considerar essa coluna auxiliar aqui. Entre 7 e 21 minutos, eu tenho 67% dos clientes esperando. Aí eu vou avaliar se esse número aqui está adequado ou não, até para conseguir, né, pedir, por exemplo, ou solicitar mais recursos, por exemplo, mais pessoas para o atendimento, ou melhorar os processos de atendimento dos clientes. Tá? Então, lembrando, gente, distribuição de frequência, eu tenho que calcular o maior valor, menor valor, a amplitude, ou as minhas classes, eu decidi aqui colocar 6 classes e o meu intervalo de classes ficou 5 com base nessa fórmula aqui. A partir disso, a gente viu como fazer com o método manual, com o conte.ces e com o método da fórmula da frequência. Tá? Qualquer dúvida, me avise. Eu vou disponibilizar mais um exercício para vocês desenvolverem. Então, um abraço para vocês e até a próxima aula.